E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias, clubista na área para você que tá em vários cantos, né? Essa menor ideia onde você está vendo esse polêmicas vazias. Clubista que vai tratar de novo de uma torcida mundial, de uma torcida que já teve muitas alegrias na vida, inclusive a torcida que mais ganhou Liga dos Campeões na história, a torcida do Real Madrid. E aí, obviamente, a gente não vai discutir aqui Cristiano Ronaldo, que é meio que indiscutível, e a gente em outros polêmicas vazias, nós já tratamos muito sobre Cristiano Ronaldo. Chegou a vez de saber quem jogou mais com a camisa do Real Madrid no período do trio BBC ou no período em que os dois estavam lá, né? Porque Bale e Benzema seguem no Real Madrid e o Cristiano já foi embora. Então quem jogou mais bola com a camisa do Real? Bale ou Benzema? Nos números, se a gente for pegar de uma maneira geral, a resposta é até fácil, porque o Benzema, ele tem quase o dobro no número de jogos, ele tem quase o dobro do número de gols e ele tem basicamente o dobro do número de assistências. Mas, para ser justo com um e com o outro, nós precisamos pegar o recorte de quando eles estavam lá ao mesmo tempo. E o Bale chega na temporada 13 e 14, o Benzema já estava lá há mais de 3 anos. Então, obviamente, o Benzema ele vai ter bem mais minutos, o Benzema vai ter muito mais jogos. Mas no recorte dos dois, a coisa é mais equilibrada. E aí a gente vai chegar a uma conclusão aqui. Lembrando que estamos falando de jogadores multicampeões. Ambos são, por exemplo, tetracampeões da Liga dos Campeões. E sendo peças importantes. Mas vou dizer aqui que em determinado momento teve uma peça mais importante do que a outra. Para deixar claro, eu acho o Benzema mais jogador do que o Bale. Eu acho o Benzema mais regular do que o Bale. Eu acho o Benzema um jogador que cumpre a sua função de uma maneira extremamente digna e está entre os 5 maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões. Lembremos, o Benzema vai ali comendo pelas beiradas, mas ele é um cara de muitos gols na carreira e gols importantes. Inclusive, um dos seus méritos é ser um dos maiores companheiros de ataque do Cristiano Ronaldo. Enquanto o Cristiano esteve no Real Madrid, o Benzema foi fundamental para gerar espaço, para assistências, para o entendimento do jogo do Cristiano Ronaldo. E o Bale talvez não tenha feito mais porque se machucou uma barbaridade. A nossa análise aqui, no final das contas, vai ser de tempo útil dos dois. Então vamos lá. O Bale no Real Madrid. 249 jogos, 105 gols e 67 assistências. São números bem bons. Contando que nesses 249 jogos aqui, nem sempre o Bale estava sendo titular, ou nem sempre o Bale teve os 90 minutos, porque o Bale teve 2 cenários basicamente no Real Madrid, ou sendo substituído direto, ou vindo do banco de reservas. E aí, obviamente, eu não estou contando o tempo que ele estava machucado, e esse tempo foi gigantesco. Então, o Bale, ele tem, nesses 249 jogos, ele tem mais ou menos aí 17 mil minutos. Ele jogou com a camisa do Real Madrid. Se a gente fosse considerar aí todo o tempo que o Bale poderia ter estado em campo, eram 22.400 minutos. E o Bale ficou fora aí, se a gente arredondar, ele ficou fora uns 5 mil minutos. É muita coisa. Então, reforçando, são 249 jogos, 105 gols e 67 assistências. Agora vamos para o Benzema, só no período em que o Bale já estava lá. Porque se a gente for contar todo o período, como eu bem lembrei aqui, o Benzema ele praticamente vai dobrar tudo o que o Bale fez. É o dobro do número de jogos, ele já tem mais de 500 jogos, é o dobro do número de gols, é o dobro do número de assistências. Mas no período Bale-Benzema, o Benzema tem 318 jogos, bem mais jogos que o Bale, 154 gols e 77 assistências. A gente repara aqui que o número de assistências chama a atenção, porque o Bale, com muito menos jogos, ele só tem 10 assistências a menos que o Benzema. São 49 gols de diferença e 69 jogos de diferença. É muita coisa. Mas, como eu falei aqui, a gente precisa ir para a questão da minutagem. E o Bale, ele teve alguns entreveros, não caiu nas graças de alguns treinadores. Por exemplo, com o Zidane, ele teve alguns problemas, chegou a perder o lugar no time pro Isco, pro Asensio, para outras peças. Ele entrou em rota de colisão com a torcida algumas vezes. Então assim, o Bale em determinado momento ele ficou muito refém daquilo que pagaram por ele. Mas o Bale chegou lá valendo uma barbaridade, em algum momento foi o jogador mais caro do mundo e se cobrava que ele fosse tão inventivo quanto esses caras que valem muito dinheiro. E aí depois comparando, a galera olha para Ronaldinho Gaúcho, para o Neymar, para Ibra, para não sei quem, para Zidane e acha que o Bale vai entregar essas coisas. Não vai. O Bale ia entregar muita parte física ao lado
de campo com uma velocidade absurda, podendo pisar na área, muita força na finalização de fora da área. O Bale tinha a vantagem de poder jogar dos dois lados, mas fundamentalmente ele acabou jogando do lado direito do trio BBC e depois do Real Madrid de uma maneira em geral, porque o lado esquerdo era ocupado em vários momentos pelo Cristiano Ronaldo, mas o Bale pôde fazer os dois papéis. O Bale já jogou inclusive por dentro em alguns momentos pelo Real Madrid e se deu bem. Então vamos lá, em minutos, para você ver a diferença e tentar entender aqui o impacto dos dois. O Benzema, nesse período em que o Bale já estava lá, o Benzema jogou pouco mais de 24 mil minutos. 24 mil minutos. E o Bale, pouco mais de 17 mil minutos. Então você tem uma diferença dos dois aí de 7 mil minutos. 7 mil minutos. É muita coisa de diferença em campo, porque aí vale as vezes em que o Bale foi substituído, em que o Bale entrou no segundo tempo, N fatores. O Benzema, de fato, era um cara que dava muito suporte ao Cristiano Ronaldo, e a função do Benzema acabava tendo menos concorrência que a função do Bale, principalmente depois que aí o Zidane foi descobrindo e se apaixonando por Asensio, pelo próprio Isco, Lucas Vázquez, uma porção de gente. Então o Bale sempre teve mais concorrência e continua tendo, porque agora você tem lá Rodrigo, Vinícius Júnior, enfim, muita gente de lado de campo. Mas o tempo útil do Bale, ele chama muita atenção, porque nesses 17 mil minutos aí, com 7 mil minutos de diferença, ele não fez tanto menos que o Benzema em números brutos. E se a gente for em momentos decisivos, o Bale fez até mais, porque o Bale, por exemplo, tem 4 finais de Champions e 3 gols, sendo 2 na final contra o Liverpool, basicamente sendo fundamental para aquele título contra o Liverpool, e lá na 10ª, ele faz o gol do 2-1 na prorrogação, que é o gol que escancara o Atlético de Madrid. Então é um gol muito decisivo. Isso sem contar o gol na final da Copa do Rei em 2014, que ele sai arrancando, sai até do campo, continua, vai igual um trem desembestado, chega à frente e faz o gol do título do Real, que naquele momento era importantíssimo ganhar do Barcelona naquelas circunstâncias. Então a gente tá falando de um Bale que tem momentos bem épicos com a camisa do Real Madrid, com 500 problemas, que o Benzema não teve. Apesar do Benzema, enquanto tava lá Benzema e Higuaín, o ideal era quem tava fora, né? Porque o Higuaín jogava, bom era o Benzema. Quando o Benzema jogava, bom era o Higuaín. Quando o Higuaín foi embora, o Benzema não teve mais concorrência, meio que conseguiu ter sequência. E a sequência foi ótima pro Benzema se consolidar. Foi excelente. O Benzema é um dos grandes atacantes da história do Real Madrid. Mas no período, o Bale jogou mais que ele, porque teve bem menos minutos, encarou muito mais problemas físicos, nunca esteve, talvez durante muito tempo, podendo ser o Bale 100%, e mesmo com 500 problemas, resistência da torcida, problema com Zidane, insatisfação, querendo ir embora, vai ser jogado, não vai ser jogado, vai comercializar, não vai comercializar, mesmo assim, o Bale tem números muito próximos do Benzema, com uma diferença gigantesca de minutos. Repito, são 7 mil minutos de diferença e só 10 assistências a menos e 49 gols a menos, sendo que o que ele entregou, sempre picotado, ou vindo do banco, ou sendo substituído, ele sabendo que os minutos dele, eles eram minutos minguados, mesmo assim, o Bale conseguiu decidir 2 finais de Champions de uma maneira importantíssima, decidir final de Copa do Rei. Então, no final das contas, o Bale jogou mais no Real Madrid proporcionalmente do que o Benzema. No todo da história, acho obviamente que o Benzema vai ter um espaço muito mais bem guardado e bem cuidado, até porque o Bale já tirou onda, falou que o Real Madrid não era sua prioridade, que a seleção de País de Gales e o golfe vinham à frente, então tudo isso queima o Bale. Mas bola por bola, apesar do Benzema ser mais jogador, acho que o Bale entregou mais, repito, proporcionalmente falando. É igual a comparação que a gente fez aqui, Suárez e Neymar. Ninguém é maluco de achar que o Suárez joga mais bola que Neymar. Agora, no período, ele entregou muito na sua função e ainda fez um bônus. Então, no período do trio MSN, o Neymar jogou menos que o Suárez e a gente ficou isso explicado no outro programa que você pode acessar por aí em qualquer plataforma. Beleza? É nóis, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Eu não sei onde você tá, então eu não sei o que eu mando você fazer. O fato é que eu só tenho a dizer muito obrigado por nos assistir e nos aturar. Beleza? É nóis, tamo junto, fique em casa, se cuide, vai passar. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.